Olha, provavelmente o assunto do vídeo que eu vou comentar hoje com vocês, você já viu em algum lugar, em alguma referência, até mesmo na escola, nas aulas de biologia, é possível que você tenha visto alguma coisa relacionada a isso nos livros de biologia. E eu quero comentar hoje a respeito de dos pontos que é bastante usado como evidência da evolução, mas infelizmente tem muito mal entendido e inclusive já foi mostrado que não é verdade, não é verdadeiro, é uma fraude, né? Fraude eu acho que é uma palavra meio pesada, mas de fato foi feito ali deu uma forçada, sabe? Para ficar para usar isso como evidência da evolução. Bom, eu vou falar com vocês hoje sobre os famosos embriões de Haeckel, que já foi por muito tempo mencionado como evidência da evolução. Inclusive, na época de Darwin mesmo, alguns já discordavam, né, dessa semelhança, dessa questão que Haeckel estava defendendo. E depois, com pesquisas, com estudos, foi demonstrado que, de fato, não é verdadeiro, não é verídico, né? Bom, antes de eu falar aqui a respeito de toda essa história, que a gente vai recapitular e falar um pouquinho sobre história da ciência, etc. Lembre-se de se inscrever no canal. Não se esquece de dar o joinha, deixar um comentário. Deixa aqui no canal, no comentário, se você já viu essas imagens que eu vou mostrar aqui para vocês hoje no livro didático. Se você já ouviu alguém falando que isso é evidência da evolução. Se você já achou que isso era verdade em algum momento. Porque eu já vi no livro de biologia, inclusive nas aulas de biologia no ensino médio, meu professor falava uma frase famosa que foi o Haeckel que cunhou aqui, tá? Então, deixa nos comentários, deixa o joinha, isso é bastante importante para você dar uma força pro canal, né? Para você fazer com que esse conteúdo seja relevante e que isso chegue a outras pessoas que estão precisando ver isso também, tá certo? Agora o Observatório das Origens também tá no Instagram. Só você colocar o Observatório das Origens já vai aparecer. Sempre que eu tenho tempo, eu coloco o conteúdo, o carrossel, o vídeo, né? Ultimamente tá sendo meio complicado, mas sempre que eu posso, eu coloco alguma coisinha ali. E aí você pode compartilhar também os conteúdos, seguir. Me segue também no Maura Eduarda e vamos espalhar aí essa informação importante, porque tem muita gente que precisa saber dessas coisas para tomar a sua decisão, para entender que faz sentido crer em Deus, que faz sentido crer que fomos projetados, criados, que temos todas as evidências disponíveis para que possamos ter a nossa fé racional, uma fé com evidências, né? Bom, vamos falar então do embrião e de Haeckel, né? Então eu preciso dar uma contextualização para você. Não tem problema se você quiser apressar esse vídeo, 1.5, 1.25, não tem problema, tá? No Instagram normalmente eu coloco ele um pouquinho mais acelerado, mas aqui no YouTube você pode colocar na velocidade que quiser. Bom, duas contextualizações importantes. Quem é o Haeckel? O Haeckel, o Ernest Haeckel, né? Ele foi um naturalista bastante importante do século XIX, foi ali contemporâneo do Darwin, né? Era um super defensor da evolução. E ele fez muitas coisas que foram bastante importantes, mas uma delas, que é muito mencionada e bastante famosa, são os embriões do Haeckel, né? O que basicamente o Haeckel fez? Bom, contexto aqui, panorama histórico estamos no século XIX, Darwin havia publicado seu livro, já havia ficado largamente conhecido a teoria da evolução dele, o mecanismo da seleção natural atuando para produzir modificações, né? Para produzir modificações não, mas que é um fator importante para a diversificação das espécies, selecionando características que são vantajosas, elas vão se acumulando e aquela coisa toda. Então, nesse momento, lógico que o livro do Darwin, ele é lotado de observações que ele faz e evidências que ele usa para dar suporte à ideia dele, né? Especialmente fazendo experiências ali no sítio, com cruzamentos com animais domésticos, aquela coisa toda. E é nesse contexto que o Haeckel entra, porque o que o Haeckel ele usa? Ele divulga alguns desenhos do desenvolvimento embrionário de vários grupos de animais, e ele mostra nesses desenhos, desses embriões dos vários grupos, esses embriões eles são muito parecidos, né? Então, ele usa essa semelhança que ele demonstra nos desenhos para inferir ancestralidade comum. Então, a ideia é o seguinte, você tá vendo aqui como eles são parecidos, desde os peixes até os tetrápodes, se eles têm
essas características na fase embrionária que é parecido, isso é porque provavelmente eles têm um ancestral comum, né? E aí, o Haeckel chamou isso de lei da biogenética. E ele cunhou uma frase que é muito famosa, que eu lembro do meu professor de biologia, e olha que eu estudei no colégio adventista, né? Mas, lógico, tem que falar de evolução, não tem jeito. Mas eu lembro muito claro do meu professor, uma das primeiras aulas de geologia, ele falando que a ontogenia recapitula a filogenia, ou seja, o desenvolvimento inicial, ou seja, o fato de eles serem parecidos, recapitula a história evolutiva desses organismos aí, né? Mas o que acontece é que, ainda no século XIX, como eu comentei, começaram a questionar esse argumento com uma evidência que foi conhecida, né, como evidência da evolução. Questionaram, será que isso de fato é verdade? Acho que não. Mas o que acontece é que na década de 90, do século XX mesmo, começaram a sair alguns artigos discutindo essa questão dos embriões de Haeckel, de fato aí fazendo algo mais sistemático, analisando as obras do Haeckel, desenhos, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. O artigo que eu vou mostrar aqui, obviamente, né, vocês vão ver o nome do artigo e vocês vão poder procurar depois, vocês vão ver que eu grifei algumas partes, né, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, olha só. Então, a gente tem aqui o artigo, né, com essas partezinhas grifadas, algumas coisas que eu comentei com vocês estão aqui, ó, tá em inglês, né, gente, mas ontogenia recapitula a filogenia, né, o que o autor, ele vem falando aqui depois, né, deixa eu diminuir aqui o zoom, né, é que os desenhos do Haeckel, tá bem aqui, ó, eles misrepresent, ou seja, eles não representam ou representam mal esse relacionamento, né, de recapitulação da filogenia e etc, porque de fato eles não têm as semelhanças que o Haeckel disse que tinha, ou que o Haeckel desenhou e disse que possuíam, né. Aqui o autor diz aqui, né, então esse aqui é o artigo, Haeckel's Embryos in Evolution, Setting the Record Straight, ou seja, vamos aqui deixar panos limpos isso aqui, para que a gente possa, de fato, será que isso é uma evidência interessante, não é, né? Então, você tem aqui o autor falando que eles não representam bem e que o Haeckel, ele omitiu entirely, ou seja, não é uma parte ou outra, é muita coisa dos primeiros estágios de desenvolvimento que mostram várias classes de vertebrados morfologicamente muito diferentes, ou seja, esses embriões não eram tão parecidos como o Haeckel disse. E agora, deixa eu explicar um pouquinho agora, vem a segunda parte da contextualização que eu disse para vocês, que é a questão da embriologia, né? Na biologia tem uma área que é chamada embriologia, que se dedica a estudar o desenvolvimento do embrião, né? O que é o embrião aqui? Só pra gente fazer uma recapitulação aí da embriologia, que talvez você tenha estudado isso no colégio, não lembro, não tem problema, por isso que eu tô aqui, né? Então, logo depois da fecundação, né? Você tem ali o ovócito, aí o espermatozoide fecunda o ovócito, vira o óvulo e começa uma fase em que essa célula inicial, que agora vai ser chamada de zigoto, depois que o núcleo do espermatozoide e o núcleo do ovócito se fundem, isso é chamado de zigoto, e o zigoto começa a fase de clivagem. O que é essa fase? Vai começar a fazer divisão, porque aquela única célula precisa virar um indivíduo que tem milhões de células. E ele começa esse estágio inicial que é chamado de mitose, né? Acontece em mitoses esse estágio inicial chamado de clivagem. Nessa fase de clivagem, essas células começam a se dividir, aí elas vão formar uma estrutura que é chamada de mórula, né? E aí depois vai formar o blastocisto. Tudo isso, esses nomes vêm de acordo com a quantidade de células e a forma como essas células se organizam nessa esfera, né, nesse zigoto aí. E aí o que acontece é que nessa fase de blastocisto é que o embrião se fixa no útero e a mulher fica grávida, por exemplo, né? O que o Haeckel pegou? O Haeckel pegou o embrião na fase seguinte, que é a fase depois da fase de gastrulação. Por que essa fase se chama de gastrulação? Porque é nessa fase que inicia a formação de uma estrutura que vai dar origem ao nosso sistema digestório, por exemplo, né? Então, o Haeckel, ele pega a partir daí, né?
essa fase inicial, que eu falei da clivagem, dura aí uns 8, 10 dias. Aí, no caso dos seres humanos, a mulher fica grávida, né? Aí, depois começa o desenvolvimento da gástrula, depois começa aí a neurulação, o início da formação do sistema neural, aí depois começam a formar os órgãos, aí tem o primeiro trimestre, aquela coisa toda da gestação, né? Então, o que acontece é que o Haeckel pegou essa fase, a partir da fase de gastrulação, para poder fazer esses desenhos, né, gastrulação, neurulação, aquela coisa toda, certo? O autor aqui desse artigo, ele vem falando aqui que essa lei da biogenética, né, que o Haeckel, ele postulou, né, lei entre aspas, né, gente, porque foi um negócio que foi meio arbitrário da parte dele, disse que existem fases do desenvolvimento do embrião que exibem características adultas do seu ancestral evolutivo. Então, por exemplo, o embrião de mamíferos tem essas estruturas que são chamadas de fendas branquiais. Então, essa estrutura de fenda branquial, ela aparece por quê? Ela aparece porque isso vai voltar para o estágio evolutivo de quando os ancestrais que viviam na água, que eram os peixes, e assim por diante. Então, essa é basicamente essa ideia. Só que, na verdade, o que o autor está dizendo aqui é que foram feitos estudos, ele até faz as referências aqui, de que esses embriões, por exemplo, o embrião do réptil, de aves, de mamíferos, nunca tiveram essas fendas branquiais, que é chamado, a gente chama em embriologia até hoje, né? Que é uma referência à estrutura que parece uma brânquia nos peixes, aquela coisa toda, né? Aí diz aqui que outra parte que eu achei interessante, né, que embora os embriões de vertebrados nunca pareçam com os adultos de outras espécies, né, é verdade que eles passam pelos mesmos estágios embrionários, e nesses estágios pode ser que haja características que pareçam com outros grupos, mas não é só por causa disso que eles têm algum grau de parentesco, ou poderia se referir a alguma coisa que o Haeckel quis dizer, né? Então, esse pesquisador aqui, o von Baer, né, depois de analisar os estudos ali do Haeckel e tal, ele concluiu que esses embriões nessas fases iniciais exibiam estruturas comuns ao filo que ele pertencia. Então, por exemplo, os embriões do filo dos cordados, como peixes, répteis, aves e mamíferos, tinham estruturas semelhantes, mas não do jeito que o Haeckel tinha escrito, tá? E, assim, gente, só uma observação, de fato, existem similaridades, né? Mas não é só porque há similaridades que, como a teoria evolutiva afirma, eles têm uma ancestralidade comum. Como é que a cosmovisão criacionista interpreta essas similaridades? Bom, o nosso criador, ele usou de padrões, né? Como aquela coisa que eu sempre falo aqui. Você pega as obras do Oscar Niemeyer, elas têm similaridades, porque elas foram criadas pelo mesmo arquiteto. Você pega os quadros do Picasso, todos eles têm similaridade ali, da época da corrente de pensamento ali, corrente artística, do cubismo, aquela coisa, mas os quadros do Picasso são muito semelhantes, o estilo, né? E assim por diante. Então, tudo bem ter similaridade, mas não significa que tem algum parentesco evolutivo, só significa que o criador tem o seu estilo e usou de padrões, porque por que eu vou criar estruturas diferentes para fazer a mesma função, se eu já sei que uma coisa desempenha essa função de forma eficiente, por que eu vou criar outra coisa para fazer a mesma coisa, sabe? Então, não faz sentido, né? Mas, enfim, e aí o que acontece? Uma grande questão na questão do Haeckel aqui também é o seguinte, e uma coisa importante aqui, quando eu falo para vocês dessa questão, é que ainda hoje você encontra livros didáticos, inclusive livros que são usados na faculdade, livros mencionando a similaridade da embriologia, mencionando com imagens do Haeckel, usando isso como evidência da evolução, quando, na verdade, a gente já tem, desde 97, quase 30 anos atrás, evidência e artigo de cientistas dizendo que isso não é verdade, que eles não representam bem, né? Então, por que a gente encontra isso ainda, né? Por que a gente... E não vem me falar que, é porque os livros didáticos demoram a ser atualizados. Não, gente, pelo amor, né? 30 anos atrás, não tem condição. Então, o que acontece, o autor até discute algumas questões, né? Por que isso não é legal? Os estudantes, eles estudam isso, depois descobrem que é errado. Peraí, eu sou trouxa? Eu sou uma piada pra você? Não, né, gente? Eu acredito que da mesma forma que
os desenhos do Haeckel não representam os fatos ou o que é observado, eu também acredito que tem muitos autores que propositadamente usam isso, sabendo que não é verdade, mas usam isso para embasar alguma evidência. Não posso dizer que são todos eles, porque de fato há pessoas que são honestas, mas há outros que colocam isso, e veja, tá? Eu não acho legal colocar isso nem como, é porque faz parte da história da ciência. Beleza, você pode mencionar o Haeckel, mas não vai colocar ali o desenho, porque se você não conta a história direito, a pessoa pode ser levada a acreditar, nossa, tá vendo? Eles são parecidos mesmo. Então, olha só, ancestralidade comum, né? A gente precisa fazer as coisas certinho. Eu tenho muito esse cuidado, né, de sempre ser correta. Toda vez que eu vou falar algo pra vocês, como vocês estão vendo aqui, eu leio o artigo, eu pesquiso, eu vejo em várias fontes, porque a gente precisa ser muito correto nas coisas que a gente faz. Até porque nós somos cristãos, né? Qual que é a imagem que a gente vai passar quando a gente distorce coisas como o Haeckel fez? Você distorce coisas para que elas caibam naquilo que você quer defender, não é legal, né? Então aqui, veja que o autor, ele fala, né? Seus desenhos, eles não representam os fatos. Aqui fala, os embriões de Haeckel são familiares às gerações de estudantes de biologia, ou seja, há décadas isso tem usado para reforçar algumas, né, aparentes aí evidências de ancestralidade comum. Olha só, uma outra questão, os embriões do Haeckel, eles omitem 2 das 7 classes de vertebrados, né? Então vamos lá, quais são as classes de vertebrados? Nós temos os peixes sem mandíbula, tem a superclasse dos peixes, né? Dentro da superclasse dos peixes, você tem o peixe com, sem mandíbula, tem os anfíbios, tem os répteis, tem as aves, tem os mamíferos, né? Então você tem aqui, ó, que eles omitem 2 das 7 classes de vertebrados. Quais são o que ele omite? Os peixes sem mandíbula e os peixes cartilaginosos. Então, a superclasse peixes, né? Eu falei 6, tem a superclasse dos sem mandíbula, e aqueles com mandíbula, né? Dos que tem mandíbula, é o ósseo cartilaginoso. Aí tem os anfíbios, répteis, aves, mamíferos, 7. Então, os desenhos do Haeckel que eu já vou mostrar para vocês omitem esses embriões dessas classes, né? Então, ele ignora que os grupos eles não se encaixam no esquema do Haeckel, né? Então, inclusive, ele usa salamandras, ao invés de usar o sapo nos anfíbios, né? Veja que os sapos fazem parte da ordem daqueles que não têm cauda. Salamandra tem cauda, né? Então, ao invés de ele escolher o sapo para representar os anfíbios, ele escolhe a salamandra porque tem a cauda, né? E usa os placentários ao invés de usar os monotremados, que é o caso dos mamíferos ovíparos, como o ornitorrinco, e os marsupiais, como o canguru, por exemplo, né? Para representar os mamíferos. Então, ele ignora. Esse aqui são os desenhos do Haeckel, tá? Então, você vê aqui que nós temos as primeiras, as fases iniciais, que de fato é tudo muito igual, né? Aqui também você vê que já tem uma cauda e só aqui eles começam a se diferenciar. E qual que é a sequência? A gente tem da esquerda para a direita. Então, nós temos os peixes, temos as salamandras, tem as tartarugas, tem a galinha, né? Tem o hog, que se eu não me engano, é o porco, tá? Tem o calf, que é o bezerro, aí tem o coelho e tem os humanos, né? Então, só tem aqui 5 das 7 classes de vertebrados e metade desses embriões são mamíferos. Então, você vê aqui que o porco, o bezerro, o coelho e o homem, eles aqui são os mamíferos. Aí, o resto, a gente tem o quê? A gente tem anfíbio, e tem réptil, e tem o peixe, né? Então, veja que, de fato, quando você pega e vê uma imagem dessa aqui, caramba, isso aqui é muito parecido. De fato, faz sentido, caramba, né? Ancestralidade comum, recapitula a origem evolutiva. Então, quando você vê aqui que o embriãozinho do homem parece o do peixe, caramba, é verdade, né? Os vertebrados vieram dos peixes, da água e tal. Você fala, cara, né? E aí que tá, o Haeckel, ele deu uma forçada, as coisas não são exatamente assim. Ele fez o desenho para dar sentido à narrativa dele da lei da biogenética, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Veja que o autor diz que o Haeckel, os desenhos do Haeckel, eles distorcem os embriões que ele selecionou. Nos desenhos, diferente do Haeckel, né? Ele tá falando aqui desse embriologista, o Michael Richard e os colegas, eles pesquisaram
nas 7 classes dos vertebrados e fizeram desenhos dos embriões no estágio que o Haeckel diz que fez os desenhos. Então, o que eles fizeram? Não, peraí, vamos repetir o que o Haeckel fez? Vamos pegar aqui todas as 7 classes de vertebrados e vamos pegar o mesmo estágio que o Haeckel fez os desenhos e vamos fazer esses desenhos, né? Então, ao contrário dos desenhos do Haeckel, os desenhos feitos pelo Richardson e a equipe dele, né, mostraram muitas diferenças entre essas classes, inclusive entre os marsupiais e os mamíferos placentários, né? E diz aqui que o Richardson, ele falou que isso undermines, ou seja, isso prejudica a credibilidade dos desenhos do Haeckel. Olha só, isso é porque o Haeckel omitiu os estágios os primeiros estágios completamente. Então, aqui, gente, houve uma manipulação dos desenhos do Haeckel para ele demonstrar o argumento dele, né? E aí que fala que qual foi o estágio, fala da clivagem, aquela coisa que eu falei, que durante a clivagem e gastrulação, o embrião ele vai estabelecer seu plano corporal, né? Ou seja, ele vai ser bilateral, vai ser radial, né? E depois da clivagem da gastrulação, o embrião, então, vai atingir o estágio que o Haeckel disse, que é o estágio da neurulação, que é quando tem essa caudinha e depois começa a formar os órgãos, né? Esses aqui são os desenhos que o Richardson e os colegas fizeram de verdade com os 7 grupos, as 7 classes dos vertebrados. E veja como eles são diferentes. O A ali que ele está mostrando é o peixe sem mandíbula, é a lampreia, né? O 2 é um peixe cartilaginoso, as raias elétricas. Aí o C é um peixe ósseo, né? O D é um anfíbio, né? Eles escolheram um sapo, né? Um sapo de Porto Rico. Depois eles pegaram o E, um réptil, o F, uma ave, uma galinha, e o G, um mamífero marsupial e o mamífero placentário. Veja que até mesmo dentro da classe dos mamíferos há uma diferença importante nessa morfologia desses embriões, né? Não é uma questão de diferença. Mal, você está falando também, né? Peixe, mamífero, lógico que é diferente. Não, peraí. Dentro da classe dos mamíferos há diferença também, né? E aí ele continua falando aqui que, ainda que a clivagem, de alguma forma, seja similar com o peixe, né, e os embriões de galinha, a gastrulação, de alguma forma, é similar nas galinhas e nos humanos, é claro que não é o caso de que os embriões de vertebrados são, na sua maior parte, parecidos nesses primeiros estágios e divergem conforme eles vão desenvolvendo. Ou seja, nesses primeiros estágios pode até ter uma semelhança, mas depois eles vão divergir e vão ficar bastante diferentes. Olha os termos que o autor ele usa, né? Diz aqui que o Haeckel, ele bending the facts of nature, foi uma crítica na década de 70 que o William Ballard ele fez a respeito do Haeckel, que o Haeckel, bending, tipo, ele distorceu os fatos, né? Para poder, de fato, defender o argumento dele. Aí aqui tem uns outros exemplos, falando desde os primeiros estágios, né? Então aqui você tem a fertilização, depois você tem os primeiros estágios da clivagem, aí aqui o fim da clivagem no estágio de blastocisto, depois você tem aqui a gastrulação, né? Como que o embrião se organiza, e a partir da gastrulação, esse aqui são os primeiros estágios do embrião do Haeckel, né? Então veja que tem essas diferenças aí. Então é bastante importante, primeiro, a gente saber que de fato, não é exatamente essa história que o Haeckel quis mostrar. E eu acho interessante porque o autor ele faz uma autocrítica aqui no final. Ele fala que é importante dar aos nossos estudantes informação confiável sobre o que eles estão estudando. De fato, quando a gente vai falar, a gente precisa tomar muito cuidado, pessoal, com uma coisa que é o viés de confirmação. Você tem a tendência, né, de encontrar coisas que apoiam a sua teoria e negligenciar aquelas que não apoiam. E a gente precisa sempre fazer essa autocrítica, que é bastante importante. Não tem problema nenhum a gente admitir que há problemas com a cosmovisão criacionista, por exemplo. Existem muitas coisas que a gente não sabe muito bem explicar. Existem muitas coisas que não há um modelo interessante para explicar determinados fenômenos. Então, por exemplo, a questão da classificação biológica, né? A questão da coluna geológica, na verdade, não classificação, mas a forma como os fósseis eles são encontrados na coluna geológica, que aumenta a complexidade, aquela coisa toda,
cientistas criacionistas dizem que a gente vê esse aumento de complexidade, encontrando os invertebrados, depois peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos e tal, porque os animais eles foram soterrados no dilúvio de acordo com o ambiente que eles viviam. Então, né, os peixes estão primeiro, porque primeiro a água, né, depois aqueles ambientes de transição, o nível da água foi subindo, soterrando anfíbios, aquela coisa toda. Mas, de fato, esse modelo que é chamado de zoneamento ecológico é um modelo que tem muitas coisas que não consegue responder, entendeu? Então, assim, não há problema a gente dizer que há dificuldades, porque também há dificuldades na teoria evolutiva. E também acho legal a gente fazer uma autocrítica aqui, porque às vezes nós, cristãos, criacionistas, a gente tem a tendência de só criticar a teoria da evolução e não apresenta explicações alternativas. Isso é bastante difícil, né? Então, beleza, como eu vou usar o mesmo exemplo, tá? Se essa organização dos estratos geológicos não representam a ancestralidade comum, por exemplo, como que você explica isso? Aí vem a proposição do zoneamento ecológico, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não passar o tempo inteiro só criticando, mas a gente também é legal fazer uma autocrítica e falar, tá, o que a gente tem para propor? E, obviamente, cientistas criacionistas têm mais dificuldade para fazer suas pesquisas por causa da questão da grana, né, gente? Tem muito mais dinheiro para fazer pesquisa usando a teoria evolutiva do que para fazer com o criacionismo. Então, obviamente, há um descompasso, né, em relação aos cientistas evolucionistas muito grande. Mas, ainda assim, há muita gente honesta fazendo pesquisa de qualidade, tentando explicar esses fenômenos pela cosmovisão, de acordo, né, ou baseado na cosmovisão criacionista. Então, eu acho interessante o autor aqui fazer essa autocrítica, né? Ele fala que é importante você dar informações adequadas, eu acho que isso vale para todos os professores, e diz aqui que os embriões, o desenho do Haeckel não é confiável, gente. Então, eu digo uma coisa, se em 1997 já tem gente dizendo, artigo científico, que esses desenhos não são confiáveis, por que a gente vê isso em livro didático ainda? Né? E você fala assim, Maura, você acabou de falar que não pode criticar e você tá criticando. Lógico, né? Não é só porque eu falei que não é para criticar sempre que a gente não pode apontar essas questões. Agora, qual é o meu objetivo aqui em dizer essas coisas para você? Meu objetivo é que você entenda que a gente precisa ter raciocínio lógico, a gente precisa ter senso crítico. Peraí, se tem alguma coisa que chama a sua atenção e você não consegue entender direito, ou que é bom demais para ser verdade, você vai aceitar isso de boa e não vai buscar para ver se é isso mesmo, né? Então, muitas das evidências, dos dados da evolução, tem muita coisa que, tipo, já tá bastante passado já. Com um exemplo aqui, que são os órgãos vestigiais. Tem livro falando disso como evidência da evolução, mas tem um monte de órgão vestigial que a gente já sabe que não é vestigial coisa nenhuma, né? Então, quando a gente ouve essas informações, a gente precisa ter senso crítico para buscar, para entender, será que é isso mesmo? E o autor fala, por mais que eles não sejam confiáveis, eles ainda estão presentes em livros de biologia, em aulas de biologia, né? E ele diz aqui, ó, é melhor procurar por outras evidências da evolução do que você mencionar os desenhos do Haeckel aqui como evidência da evolução. Aí ele fala que isso não significa que estudantes não vão se interessar pela evolução, vão se desencorajar, pelo contrário, existem outras evidências da biologia hoje, aquela coisa toda, mas assim, gente, veja que interessante, né, como a gente precisa ter esse senso crítico bastante acurado e buscar e estudar, porque algumas coisas não são exatamente do jeito que a gente ouve falar. Inclusive, duvide de cada palavra que eu disse aqui, tá? Se você quiser, dá uma lida, porque, né, dá uma lida nesse artigo. Será que eu tô usando aqui só uma página ou outra? Eu tô passando pra vocês o artigo inteiro. Tô te provocando, mas olha só, esse aqui é o artigo inteiro, tá? Só pra falar, ó. Então, esse aqui é o artigo inteiro, tá bom? Mas, assim, presta atenção, gente. Vamos lá. E eu tô falando isso aqui não só com conteúdo, com ciência, mas tudo na sua vida, redes sociais, esses vídeos, dessas coisas milagrosas, sabe? Pastor da igreja que vai pregar e fala de uma informação assim, e você pensa, esse negócio é meio estranho, né? De onde que ele tirou isso? Isso acontece muito comigo na igreja. Às vezes eu ouço alguma informação, seja um irmão que vai pregar, ou um pastor que vai pregar, eu falo, será mesmo? Aí na hora eu já abro a Bíblia e vou procurar e ler direitinho, ou eu pergunto pro Vinícius, normalmente meu marido, eu sempre pergunto pra ele, ele sabe mais de algumas coisas que eu, então ele também é minha fonte, aí ele fala,
fala, aí eu vou checar. Então, assim, a gente precisa ter senso crítico pra isso, pra formar a nossa opinião, entendeu? Senão qualquer um vai lá, dá o golpe na gente e a gente é enganado, né? Mas veja que interessante essa evidência da evolução que, ó, é roubada, tá? Se você vê isso em algum lugar, você já fala assim, ó, isso aqui não é verdade e eu posso provar. E você mostra esse artigo aqui, tá bom? Mas é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Não deixa de se inscrever, dá o joinha, deixa no comentário o que você achou, se você já viu isso aí em algum livro. E segue lá nas redes sociais, o Instagram Observatório das Origens, Instagram Maura A. Eduarda. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!